Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Nesta última segunda-feira foi divulgado a relação do Dream Team. O que quer dizer isso? A relação do time dos sonhos. O time que corresponde aos jogadores mais talentosos, melhores jogadores da história do futebol mundial. E aí, no primeiro esquadrão você tem Pelé, você tem Maradona. No segundo esquadrão você tem Cruyff. No terceiro esquadrão você tem aí o Henry. E essa relação trouxe bastante controvérsias. Primeiro que eu não concordo o fato do Ronaldinho Gaúcho ter ficado como o segundo esquadrão. Ronaldinho Gaúcho, pessoal, jogou muita bola. E o Ronaldinho Gaúcho ele foi mais técnico em relação ao Cristiano Ronaldo. Eu acredito que o Cristiano Ronaldo pode ter ficado na frente por conta que o Cristiano Ronaldo ele tem uma carreira mais duradoura e o Cristiano Ronaldo foi um jogador de mais números em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Mas em relação a futebol jogado, o Ronaldinho Gaúcho com certeza foi muito mais técnico em relação ao Cristiano Ronaldo. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é em relação ao Cafu nesta lista. O Cafu ficou no patamar, ficou no primeiro esquadrão entre os melhores jogadores da história. E o Cafu ele ficou como o melhor lateral direito da história. E eu também não concordo. Não concordo porque o Cafu, primeiramente o seguinte, não vou tirar méritos do Cafu. O Cafu foi um jogador extraordinário. O Cafu foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. Se você analisar e observar o currículo do Cafu, com certeza o Cafu é um dos jogadores que tem mais títulos na carreira, né? Foi um dos jogadores que teve aí mais títulos na carreira. Ele, acredito ele, ao lado do Daniel Alves. O Cafu conquistou 2 títulos mundiais pela seleção brasileira. É o único jogador da história a entrar em 3 finais de Copa do Mundo, 94, 98 e 2002. Né? 94 ele estava no banco, porém o Jorginho se machucou e aos 20 minutos do primeiro tempo o Cafu entrou no jogo. E em 98 e 2002 o Cafu jogou de titular. Mas o que pode ter pesado para o Cafu ter entrado nessa lista? Vamos lá, eu acredito que foi em relação à carreira longa do Cafu. O Cafu tem 171 jogos oficiais pela seleção brasileira, né? Defendendo a camisa da seleção brasileira. E o Cafu também, ele esbanjava um vigor, um físico extraordinário. Fizeram até um teste em 2006, antes da Copa de 2006, e para detectar o lactato, né, fazer um exame de lactacidemia. E o Cafu foi o jogador que teve a menor concentração de ácido lático entre todos os jogadores convocados para a Copa de 2006. Então o Cafu foi um jogador que sempre foi visto aí por seu vigor físico, né, por seu condicionamento físico invejável. Mas o Cafu, ele pecava muito em relação à criatividade. Não era um jogador criativo, não foi um jogador criativo. Você não vai ver assim tantos vídeos do Cafu, por exemplo, deixando o seu companheiro na cara do gol, não é? Fazer jogadas de efeito. O Cafu era um jogador, né? Ele pegava na bola, ele disparava, né? Corria. E o Cafu, ele foi um jogador menos técnico em relação ao Leandro, por exemplo, lateral direito da seleção brasileira nos anos 80, disputou a Copa do Mundo de 82 com o Tele Santana. Foi dispensado da Copa do Mundo de 86, né, por indisciplina, aquele episódio junto com o Renato Gaúcho. E eu considero também um Cafu menos técnico em relação ao próprio Jorginho, campeão do mundo em 94, o Jorginho que foi titular, o Cafu ficou no banco. E o Cafu também tinha uma outra limitação, que era em relação aos cruzamentos. O próprio Tele Santana, quando era treinador do São Paulo, disse que ficava muito tempo com o Cafu treinando,
porque ele tinha dificuldades de realizar cruzamentos. E é claro que para um lateral direito ou lateral esquerdo, ter um bom cruzamento, isso é fundamental, isso é importantíssimo para a figura do lateral. E o Cafu, ele tinha sim essa dificuldade. E o Cafu, ele sempre aí dividia, quando o atleta dividia opiniões, né? Alguns consideravam ele bom jogador, outros consideravam ele craque, e outros consideravam ele até um jogador mediano. Mas eu não considero ele nem mediano, nem um craque. Ele foi sim, pessoal, um excelente jogador, um bom jogador. Então, eu já presenciei vários jogos do Cafu, não somente da seleção brasileira, mas também ele jogando no próprio São Paulo, quando ele foi campeão do mundo em 92 e 93. Eu assisti muito o Cafu no Palmeiras, naquele time de 96 dos 102 gols, né, quando foi campeão paulista. O Cafu do Milan, o Cafu da Roma. E o Cafu sempre foi assim, né, conhecido como um jogador com físico, com fôlego invejável. Então é isso, pessoal. Foi essa a minha contribuição. O que é que vocês acham em relação ao futebol do Cafu? O Cafu era considerado um craque, o Cafu era um jogador ali na média, o Cafu era um bom jogador simplesmente. O que é que vocês acham? Certo? Deixe os seus comentários abaixo, deixe o seu likezinho e vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.